Por que é que a sua voz não está evoluindo? No vídeo de hoje eu vou te ajudar a desvendar este mistério. Fica comigo. Evolução vocal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a desvendar o mistério do porquê que a sua voz não está evoluindo. Você estuda, você faz aulas, você já está fazendo aula de canto há 3 anos, mas por que que a sua voz não está evoluindo? Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Porque muitos alunos chegam para mim para se submeter à minha metodologia, porque conhecem meu trabalho na internet, e aí eles falam para mim assim: nossa, já tinha 3 anos que eu fazia aula de canto e não conseguia fazer isso. Nossa, já estudava há 2 anos com o professor. Nossa, tem 10 anos, eu já ouvi isso, gente. Tem 10 anos que eu faço aula de canto e não conseguia cantar do jeito que eu queria. E aí, através do belting, da fisiologia, da minha metodologia do Revolução Vocal, a pessoa desengata alguma coisa. Então eu acho, sinceramente, que eu tenho algumas ferramentas que podem te ajudar, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é muito legal, mas ela é um pouco dolorida, tá bom? Então me perdoe se doer, mas eu tenho que falar. É um chicote do amor, mas eu vou falar. Espero que você me desculpe se te machucar, mas é pro seu bem, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa, se você não está evoluindo a sua voz, é porque você não admite que você não conhece e não se reconhece da maneira como você realmente é. E isso é literalmente o seu corpo. Você tem que olhar para o espelho e enxergar o seu corpo. Muitos alunos chegam para mim com a fantasia de que eles estão sendo aquela persona que eles fantasiaram lá. E aí a voz não está no mesmo lugar, não está fazendo a mesma borda, não está fazendo a mesma ressonância, mas dentro da cabeça dele ele vive aquela fantasia lá enquanto ele cantarola e ele acha que está tudo bem. Não, eu vi um vídeo seu no YouTube e tô fazendo belting, olha aqui, ó. E ele tá fazendo voz de cabeça, mas ele fantasiou na cabeça dele que ele tá fazendo o tal do belting, e aí eu tenho que dar uma aterrada nele. Então essa aterrada que você precisa de dar na realidade, de você olhar literalmente pro que você tá fazendo e ter consciência, começa com você olhando para você mesmo. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estudava canto lírico, eu coloquei aparelho nos dentes, porque eu tinha alguns problemas. E o fato de eu ter esses problemas nos dentes me atrapalhava a abrir a boca. Eu tinha vergonha de abrir a boca porque eu tinha dente de leite ainda dentro na minha arcada inferior. Então o meu dente era menor do que os outros. Então eu meio que ficava tenso assim o tempo inteiro. Enquanto eu não admiti aquilo e não fui resolver e fazer aparelho e extrair o dente de leite e ficar um tempo banguelo, porque eu não tive implante nesse lugar, porque o espaço era muito pequeno, e depois me libertar do aparelho, eu não tive liberdade para abrir a boca, porque para mim eu tinha muita vergonha de abrir a boca e mostrar que eu tinha um dente de leite, então eu ficava tentando esconder, embora sempre aparecia, né, gente? As pessoas sabiam que eu tinha um dente de leite aqui. E às vezes até o próprio aparelho. Eu tinha vergonha de estar usando aparelho porque eu achava que eu era velho para usar aparelho. Eu tinha 20 e poucos anos. Então eu tentava não mexer muito os lábios e não sorrir porque eu achava que assim eu ia esconder o aparelho das pessoas e era aquela coisa dentro da minha cabeça, sabe? Então fazer terapia ajudou muito nesse sentido. Mas principalmente admitir que, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho dente de leite e eu tô usando aparelho adulto. Pronto! Admito isso. Essa é a minha realidade. Aceitar quem você é. Ah, eu tenho nariz grande, eu tenho a testa grande, meu pescoço é curto, tô falando tudo de mim, tá? Ah, meu cabelo é grande, e por aí vai. Então você olhar para você mesmo e se reconhecer como você é, para poder você aprender a trabalhar com esse material, porque é ele que você tem. Se você não estiver satisfeito esteticamente com alguma coisa no seu corpo e você tiver condições de fazer uma intervenção cirúrgica, uma plástica, faça.
Você é livre para fazer isso, né? Ninguém vai te julgar, né? E se for para beneficiar a sua autoestima, a sua voz, entendeu? Não tenho problema nenhum com isso, né? Mas a questão é você olhar para quem você é, até para você saber o que você vai fazer, se você vai aceitar e abraçar isso, ou se você vai fazer alguma modificação, entendeu? Enquanto você não fizer isso, vai ficar aquela pedra no seu sapato ali te atrapalhando a desenvolver a sua voz. Segundo motivo pelo qual você não está evoluindo a sua voz é porque você não sabe criar um hábito. Você não sabe criar um hábito. O hábito de estudar você não sabe. A culpa não é sua porque ninguém te ensinou, mas eu vou te ensinar agora. E se você não aprender comigo, aí sim a culpa vai ser sua. É o seguinte, para criar um hábito, a gente tem que começar aos poucos. A gente tem que ter em mente uma frase que eu falo muito para os meus alunos: sem pressa e sem pausa. O que acontece muito é que o aluno vai fazer aula de canto, ele vai numa euforia, numa empolgação que é maravilhosa, né? Que bom, se você tem essa euforia, essa empolgação, é porque isso está mexendo com você, com a sua emoção, isso te alimenta, isso te dá prazer, ótimo. Mas o caminho de construção da técnica, ele é árduo e ele tem que ser passo a passo. Se você tentar dar um passo maior do que a perna, provavelmente você vai tomar um tombo. Aí na prática funciona assim. O aluno faz a aula de canto, no dia seguinte ele estuda 2 horas, no segundo dia ele estuda 1h30, porque ele já não aguenta estudar igual no primeiro dia. No terceiro dia ele ainda consegue estudar, no quarto dia ele já não estuda mais, na semana seguinte. Aí passa 2 semanas e ele lembra, opa! Aí ele volta a estudar, mas aí ele não teve aquela, sabe, sequência. Então, criar um hábito, gente, é uma coisa que a melhor forma de criar um hábito, enfim, tem várias técnicas de criar hábito, tá? Mas a melhor forma de criar um hábito é você conseguir manter uma rotina mínima. Anota isso, manter uma rotina mínima. Tanto é que eu oriento os meus alunos a ter uma rotina grande, mas ter uma rotina basicona, entendeu? Ter uma rotina rápida de 5 minutos por dia, que você consiga executar todo dia, entendeu? Porque assim você consegue colocar a técnica vocal na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida. Então você tem que começar com hábitos pequenos, né? Tem vários estudos que falam isso que eu tô falando, tá? Não é só para técnica vocal, mas eu tô usando eles para técnica vocal porque eu já experimentei tanto comigo quanto com alunos e realmente dá certo. Então, se você está querendo desenvolver algum aspecto da sua voz, por exemplo, flexibilidade das pregas vocais, começa treinando 5 minutos todo dia, tá? Ah, não, Sorolli, mas tem dia que eu tenho 30 minutos para treinar. Ótimo, mas você tem que ter uma rotina de 5 minutos para você repetir todos os dias, para que naqueles dias que você não tenha 30 minutos, você não deixe de praticar, porque o nosso cérebro, ele vai decorando as coisas assim. É pela regularidade, pela repetição. Se você passa muito tempo sem repetir uma coisa, acaba que você não decora. É como se você voltasse da estaca zero para construir ali aquela coordenação motora, aquela memória. Tudo bem? Então, tenha uma rotina mínima que você faça todo dia e assim você vai construindo o hábito. E aí acontece uma coisa muito legal. Quando você passa um tempo, alguns dias, tem vários livros que falam, é 21 dias, é 30 dias, é 40 dias, é 2 semanas. Enfim, você vai entender aí o que funciona melhor para você. Mas aí você começa com uma rotina mínima. Quando passa um tempo de uma rotina mínima, você se acostuma com aquilo. Aquilo passa a fazer parte da sua zona de conforto e você já consegue ir aumentando. E às vezes você fica até satisfeito de estar conseguindo manter a rotina, você fala, opa, hoje eu já consigo fazer mais. E aí você vai aumentando gradativamente. Então, sem pressa, sem pausa, a partir de uma rotina mínima, vá aumentando gradativamente, mas não deixe de fazer todos os dias. Nessa fase que você está desenvolvendo a sua voz, evoluindo a sua técnica vocal, é muito importante que você crie hábito e crie da maneira correta. Ok? Terceiro motivo pelo qual a sua voz não evolui, você não tem consistência no seu estudo. O que é consistência? Ela é em relação ao conteúdo, tá bom?
Muitos alunos hoje em dia, graças à internet, chegam para mim falando assim, alunos e seguidores. Eu vi tal canal, não sei o que, eu fiz aula com tal professor, eu li tal livro, não sei o que, eu tava fazendo o seu curso, mas eu fui ver outro canal, eu sigo você, mas eu sigo também 300 e outros canais, e não tem consistência naquele conhecimento ali. Eu não quero monopolizar todas as pessoas da internet no meu canal e na minha metodologia. Não quero isso, de verdade. Eu não acho que isso é funcional, até porque você pode beber de várias fontes, eu mesmo já fiz isso na minha vida e foi rico, mas é preciso administrar isso. Se você escolheu uma linha para estudar, você tem que ter consistência naquela linha durante um período, porque senão uma semana você está estudando lírico, na outra semana você está estudando belt, na outra semana você está estudando MPB, na outra semana você está estudando speech level, na outra semana você viu alguém falando mix, na outra semana você viu outra pessoa falando mix de uma maneira diferente, e aí você fica cheio de informação e não tem nenhum resultado. Então, cuidado com esse acesso à informação exacerbada. A gente tem que filtrar e manter o seu curso naquela consistência da linha que você escolheu. Quando você tem um objetivo claro onde você quer chegar, né, e você escolhe, essa aqui vai ser esse vai ser o veículo que vai me levar até lá, né? Pensa antes, eu vou escolher o Soroli como o meu orientador. Então, segue o Soroli, segue o que o Soroli está falando, dá o benefício da dúvida, experimenta por um tempo o Soroli para ver se você tem resultado, para ver se você realmente precisa assistir todos os canais e pegar todas as dicas, tá? Eu não sou contra a gente beber em várias fontes e ter ler vários livros e ter várias fontes de conhecimento. Mas eu acho que tem uma fase para a gente fazer isso, entendeu? E tem em relação, por exemplo, a estudo de técnica, eu só desenvolvi no Belting Contemporâneo antes de ter livro, né? Antes de ter a metodologia de formação de professores. Depois eu fiz a capacitação, eu tenho o livro, já li o livro de trás para frente não sei quantas vezes, eu tenho 4 livros aqui na minha casa, que eu carrego na mochila, eu mostro para os alunos, o outro eu rabisco, etc. Então, por que eu me apropriei dessa técnica que foi desenvolvida por outra pessoa, o maestro Marconi Araújo? Porque eu afundei a cara naquilo ali. Quando eu conheci ele em 2008, eu fiquei meses estudando só aquilo. Eu não fazia aula de canto lírico, eu não fazia mais nada de outras técnicas, porque eu estava querendo aprender aquilo. E aí, depois de um tempo, aquilo passou a ser meu. E aí, beleza, a partir desse lugar sólido de conhecimento que eu construí, que eu assimilei, que eu, tomei como meu, coloquei no meu corpo, agora eu posso experimentar outras coisas. Tudo bem? Então seja inteligente e mantenha a consistência numa linha que você escolher para desenvolver a sua voz, porque aí sim o resultado vai vir e vai vir mais rápido. E o último motivo pelo qual a sua voz não evolui é o mais polêmico. Ai meu Deus, ele é até contraditório com o que eu já falei. Eu vou te contar, mas antes, clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem e se não é inscrito no canal, inscreva-se porque é de graça e ativa o sininho, hein? Para não perder notificação. Vamos lá. O último motivo pelo qual a sua voz não evolui é porque você está muito apegado ao seu professor, ao seu método. Você tem que desapegar. Se isso não está funcionando para você, talvez seja a hora de você largar a mão aí dessa âncora e procurar outro porto. Entendeu? Procurar outro professor, procurar outra metodologia. Ai, Soroli, mas você falou antes que é pra gente manter a consistência. Tá contraditório, Soroli. Então, se você estiver tendo resultado com aquela metodologia, mantenha a consistência. Agora, se já passou um tempão e você não tá tendo resultado, muda. Talvez aquele método ali não é para você. Longe de mim querer ficar apegado ao aluno, aprendi isso. Quando eu comecei a dar aula de canto, me incomodava muito essa história de apego com os alunos, porque como aluno eu sofri quando os meus professores tinham ciúme, ficavam falando mal de outras metodologias, não me abriam a cabeça para estudar outras coisas. Então eu achava que aquilo estava errado. E quando eu virei professor, eu já entrei na carreira com essa mentalidade. Eu falei assim, não posso ter isso. E aí eu tenho uma frase para mim como professor, desde o início, que é o seguinte:
A cidade onde eu vivo, Belo Horizonte, tem mais de 3 milhões de habitantes. Eu nunca vou conseguir dar aula para todas essas pessoas. 3 milhões de pessoas. Na minha vida inteira eu não vou conseguir dar aula para 3 milhões de pessoas. Isso porque eu dava aula só presencial, né, particular. Então, assim, eu jamais conseguiria... Se 1% de 3 milhões quisesse fazer aula de canto, eu não teria agenda para atender. Então, sempre vai ter aluno para todo mundo. Depois eu ainda fui para a internet, ou seja, escalei muito mais, atendo gente não só da minha cidade, como do Brasil inteiro, de outras partes do mundo. Então, é uma grande de uma bobagem o professor ficar apegado ao aluno e é uma grande de uma bobagem o aluno ficar apegado ao professor que não está trazendo resultado para ele. Se o professor te traz resultado, mantém com ele, trata ele bem, né? Seja amigo dele, seja um bom aluno, estude para você trilhar esse caminho com o orientador que está te dando resultado. Agora, se não está te dando resultado, é uma bobagem. Eu vejo muitos alunos que até vêm fazer aula comigo, que são recomendados por outros professores. Tem professor que segue meu canal e compartilha com os alunos. Isso não é maravilhoso? Olha para você ver, esse desapego. O professor se recicla comigo e ainda fala, olha, assiste aí que o Soroli sabe o que está falando. E aí os dois vão crescendo juntos e todo mundo vai crescendo juntos. Mas aí às vezes o aluno vem fazer aula comigo e ele tem na fala dele assim, ah, mas a minha antiga professora falava isso, ah, mas a minha outra professora fala isso, ah, mas o meu outro professor fala assim. E aí fica com a dor de abandonar aquilo que o professor falou. Não, você tem que ter praticidade. Ah, meu professor falava para eu respirar com a barriga para fora, você está falando para eu respirar com a barriga para dentro. Você está falando isso porque vai ser melhor para mim? Estou pagando a aula para você, então eu vou fazer. Pronto! Não, é tipo assim, ah, não, mas aqui, é porque eu acostumei, meu professor falava para eu colocar a barriga para fora, então eu não... Então, tipo, já tá apegado. Desapega de metodologias que não te trouxeram o resultado que você quer. Esse exemplo da respiração aqui foi só um exemplo, tá, gente? Tem várias técnicas de respiração, não necessariamente uma tá errada em comparação com a outra. Mas cada uma tem um objetivo, tá? Que fique claro isso. Por exemplo, eu tive uma amiga que trabalhou num musical comigo que eu falava para ela assim, nossa, você poderia fazer aula com o meu professor, o que você acha? Ele vai dar um curso aí de um dia, vai lá para você conhecer a metodologia dele. E aí ela ficou ofendida. Ela falou assim, não, porque eu já faço aula com a minha professora e eu gosto muito dela e não sei o que, eu não quero trocar de professor. E tipo, não estava funcionando para ela. Ela ficava fazendo os mesmos exercícios todos os dias. Eu via ela lá treinando, fazendo os exercícios da professora. E meses trabalhando com ela, a voz dela não saía do lugar. Então, quando eu dei a dica para ela, foi para expandir os horizontes dela. Não foi para ela trocar de professora, simplesmente assim. E a professora dela era uma excelente professora, mas talvez ela precisasse de abrir um pouquinho a cabeça. Às vezes a professora dela não estava conseguindo abrir a cabeça dela. E o meu professor na época, que eu recomendei para ela, que era um maestro, ele consegue abrir as cabeças das pessoas, nem que seja na marretada. Mas enfim, então essa resistência de se abrir para o novo é uma bobagem, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem. Aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. E olha, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e também, claro, me segue lá no @Revolução Vocal, seja meu hashtag Seguiroli. Comenta aqui embaixo se você se identificou com algumas das coisas que eu falei. E aí, quem sabe, se tiver alguma dessas coisas aí, eu posso trazer mais técnicas para vocês, mais conteúdo. Se tiver muita gente precisando, é claro que eu vou pensar na possibilidade de tentar atender o mais rápido possível, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!